Havendo número regimental, declaro aberto a presente reunião, convocada pelo presidente da Casa. Nos termos da linha E do inciso 3º, artigo 17, do parágrafo 2º do artigo 28, ambos do regimento interno, para instalação dos trabalhos dessa comissão e para a eleição do presidente desta comissão. Esclareça aos nobres pares que esta comissão, na forma do ato da mesa número 23 de 2019, é composta por 42 titulares, com igual número de suplentes, e que a mim coube assumir a presidência nos trabalhos nos termos do artigo 39, parágrafo 4º do regimento interno. Declaro instalados os trabalhos da Comissão de Educação no ano de 2022. Processo eleitoral. Informo aos nobres pares que a eleição dos membros da mesa desta comissão far-se-á em votação por escrutínio secreto, presente a maioria absoluta dos membros desse colegiado, 22 deputados, conforme artigo 7º do regimento interno aplicado na presente situação. Será eleito presidente em primeiro escrutínio o candidato que alcançar a maioria absoluta dos votos dentre o total dos votantes. Caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta no primeiro escrutínio, haverá um segundo escrutínio com os dois candidatos mais votados, e neste caso será eleito o candidato que obtiver a maioria simples de votos no total de votantes. Artigo 7º. Em caso de empate no segundo escrutínio, será considerado eleito o candidato mais idoso, dentre aqueles com maior número de legislaturas. Os votos em branco serão computados apenas para efeito de quórum, nos termos do parágrafo 2º do artigo 183, regimento interno. Essa presidência informa que recebeu e considera registrada, em face do acordo partidário, a seguinte candidatura. Para presidente, o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, São Paulo. Para primeiro vice-presidente, o deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará. Encontra-se ainda aguardando indicação, segunda e terceira vice, que será feita oportunamente. Na urna eletrônica, constarão as seguintes opções de voto: chapa oficial do acordo e voto em branco em relação a todos os cargos. Informo que prevalecerá durante o processo de votação a composição da comissão existente no momento em que ela for iniciada. A partir de então, novas alterações na composição da comissão somente serão consideradas após o término da votação. Antes de dar início ao processo de eleição, peço a atenção dos senhores e senhoras parlamentares para os esclarecimentos importantes no processo de votação da urna eletrônica. Ao iniciar a votação, os senhores deputados titulares e suplentes da comissão deverão dirigir-se à cabine de votação para registrarem seus votos. A cabine de votação está localizada ao fundo do plenário. O parlamentar deverá digitar o código de 3 dígitos da sua carteira parlamentar no teclado virtual do monitor da urna e, em seguida, posicionar a sua digital previamente cadastrada no leitor biométrico. Nesse momento, aparecerão na tela as opções de voto. Para a escolha, se desejar corrigir na opção, aperte a tecla corrige. Nesse caso, o sistema retornará à tela anterior. Certifique seu voto e clique na opção confirma. Aguarde o aviso sonoro e a mensagem fim de voto. Peço aos parlamentares que aguardem a liberação da urna eletrônica e que permaneçam no recinto até que se conclua a votação. Eu tenho a apresentação de um relatório, mas eu vou abrir a votação em virtude do tempo e vou fazer a informação do relatório. Está aberta a votação. Eu gostaria de agradecer a parceria e o trabalho que foi realizado durante o ano de 2021 com os colegas parlamentares. Eu tive a responsabilidade de ter sido votada e escolhida como presidente dessa comissão por unanimidade. Agradeço a todos os colegas.
os resultados, foi um ano difícil, que nós, grande parte do ano, trabalhamos remotamente, e os números mostraram uma evolução, uma quantidade de projetos e reuniões realizadas bastante significativas. No ano de 2019, 2021, nós tivemos 40 reuniões deliberativas. No ano de 2019 foram 25, então, mesmo em tempo de pandemia, nós conseguimos fazer um bom número de reuniões deliberativas. Fizemos 63 audiências públicas, em contrapartida, o ano de 2019 eram 44, e no total de reuniões realizadas, foram 109 reuniões realizadas. Em termos de projetos, né? Quero passar a palavra ao deputado Glauber. Deputada professora Dorinha, em primeiro lugar, cumprimentá-la pelo exercício da presidência. Fez um trabalho importantíssimo de fortalecimento de pontos importantes da educação pública, evitou que matérias de retrocesso viessem a ser deliberadas e aprovadas nessa comissão. E eu gostaria de, nesse momento, fazer esse reconhecimento, cumprimentá-la e parabenizá-la pelo exercício da presidência, assim como cumprimento a Eugênia e todos os trabalhadores e trabalhadoras da Comissão de Educação, que sempre, de forma acolhedora, competente, firme, nos recebem, nos instruem, para que a gente possa ter aqui um espaço importante de discussão de temas relevantes da educação pública brasileira. Eu queria, nesse momento, fazer a minha declaração de voto. Já tive a oportunidade de fazer para o próprio deputado Kim Kataguiri, que, nesse momento, coloca o seu nome, indicado por seu partido, como presidente. O meu voto vai ser não. Não votarei favoravelmente ao deputado Kim Kataguiri, votarei contrariamente, e como é dever de quem defende posições públicas e com uma orientação política com nitidez, justificar os motivos. A primeira vez que eu participei de um debate com um deputado nessa casa, ele ainda não era parlamentar, mas foi convidado por um outro deputado para falar sobre a educação pública e sobre ações, na nossa avaliação, de privatização da educação brasileira. E, naquele momento, representando o seu movimento, o Movimento Brasil Livre, que eu nem sei mais se existe como organização, porque cada hora sai um membro diferente. As últimas 2 representações estão aí envergonhando o Brasil com o conjunto de medidas que adotaram. Um foi o deputado Arthur Duval, que renunciou, o outro, um vereador da cidade do Rio de Janeiro, que imaginamos e esperamos que seja cassado do mandato de vereador na cidade, por tudo aquilo que fez, utilizando, inclusive, crianças na apresentação de seus vídeos, para ganhar monetariamente em cima disso, um horror. E naquele debate, inclusive, o deputado Kim Kataguiri, defendendo a política de vouchers, respondeu da seguinte forma a minha pergunta. Eu questionei ele se, no caso daquelas regiões, como se a educação tivesse que ser lucrativa, evidentemente, não tem que ser, mas se tivesse que ser, como é que ficariam aquelas regiões em que
a lucratividade não existisse para a montagem de uma escola privada. Se naquele caso, ainda assim, defenderia que as pessoas recebessem algum tipo de apoio financeiro para a privada onde ela não existe. E a resposta dele a mim foi, e eu não me esqueço disso, não, aí nesse caso em específico pode ser a pública. Isso é um instrumento de fragilização para facilitar o sucateamento, a privatização, fortalecendo o setor privado que quer lucrar com esse sucateamento, de forma franca, firme e direta. As posições privatizantes e de sucateamento da educação pública e o papel que pode exercer como presidente, colocando matérias com esse viés para votação e deliberação dessa comissão, me leva, como parlamentar do PSOL, a expressar publicamente a nossa posição, dizendo que não terá moleza para a colocação em votação desse tipo de matéria aqui nessa comissão. Se ao final do ano o balanço for outro, eu virei a esse microfone e farei o reconhecimento. Mas se tentar, na cadeira de presidente, colocar em prática aquelas que são as ideias do tal do MBL, nós vamos ter aqui muita indisposição e muita luta contra a aplicação dessa agenda. Obrigado. Muito obrigada, deputado Glauber. Agradeço pela parceria, pelo trabalho que realizamos durante o ano de 2021. Passo a palavra à deputada professora Rosa Neide. Professora Dorinha, demais pares, quero, nesse momento, usar esse microfone para parabenizá-la pelo excelente trabalho realizado frente a essa comissão. Conheço a professora Dorinha há muito tempo, fomos parceiras enquanto ela era secretária de Estado de Educação do Tocantins, eu era secretária de Estado de Mato Grosso. Então, conheço a professora Dorinha do trabalho em defesa da educação à frente de um Estado, com todas as dificuldades que tem Mato Grosso, que tem Tocantins, que tem outros estados, que tem muita diversidade e tem um território grande e tem uma necessidade muito grande de educação pública, de qualidade para todos e todas. E aqui na comissão, eu sou de um partido de esquerda e a professora Dorinha de um partido de centro, mas isso nunca foi impedimento para que tivéssemos ações conjuntas em defesa da educação. E o que mais me chama atenção e eu elogio é a postura parlamentar. A parlamentar que constrói com um grupo e mantém a palavra até o final. É aquilo que foi construído sendo garantido. Não muda de opinião no percurso. Se faz uma tratativa, garante. Eu acho que esse é o melhor exemplo que a senhora deixa para mim e para todos nós aqui, de cumprir compromisso, de combinar as coisas e cumprir os compromissos. Eu espero que a comissão agora, nova gestão, nova presidência, a gente tenha também a possibilidade de caminhar na harmonia que a gente caminhou com a senhora. E gostaria de dizer que esse é um ano eleitoral, mas, independente disso, a educação, no pós-pandemia, precisa de um trabalho muito forte dessa comissão. Precisamos da garantia. A escola brasileira, a escola básica, o ensino superior, a pesquisa. Precisamos garantir o orçamento, precisamos apoiar a educação como um todo, e isso é suprapartidário. Então, por isso, eu estou aqui. Vou continuar firme nesta comissão, isso é minha principal bandeira de luta, e eu quero parabenizar todos que estiveram na comissão, a todos que continuarão, e colocar a educação pública básica para todos e todas como principal foco desta comissão. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Rosa Neide. Agradeço a parceria, nosso trabalho de educação. E sei que Vossa Excelência vai assumir uma comissão. Parabéns pelo seu trabalho. Nós desejamos sucesso frente à Comissão de Cultura. Deputado professor Israel. Porque o Israel tinha feito no sistema. Na verdade, ele seria o primeiro. Logo em seguida, deputado Ivan Valente. Muito
Obrigado. Deputada professora Dorinha, primeiro eu quero dizer que a sua presidência nessa comissão foi um alento para todos nós. A senhora tem um reconhecimento da Câmara dos Deputados, do Senado, sobre o seu papel essencial na educação brasileira. Certamente, independente do que venha a acontecer no futuro, a senhora já tem seu nome registrado na história da educação brasileira. Eu tenho muito orgulho de ser seu discípulo aqui no Congresso Nacional. Eu quero expressar o meu desejo de sucesso à gestão do deputado Kim Kataguiri. Nós temos muitas divergências, nós temos visões de mundo que são diferentes, mas eu acredito que seja necessária essa comissão, um trabalho para resolver problemas que são prementes, problemas que precisam de uma solução com toda a urgência. E o principal desses problemas, na minha humilde opinião, é o Sistema Nacional de Educação. O Brasil é um país continental. O Brasil tem milhares de municípios, dezenas de estados, e o Brasil precisa de uma ação coordenada para resolver os problemas da educação no país. O que existe hoje é uma falta de coordenação. O Sistema Nacional de Educação não é um sistema educacional. Ele não vai definir, por exemplo, o que se vai ensinar nas escolas, mas ele vai definir qual é a responsabilidade do prefeito, qual é a responsabilidade do governador, e vai definir como é que os dois precisam cooperar entre si. Hoje o que nós temos são escolas municipais que não dialogam com as escolas estaduais e governadores que não se preocupam com a alfabetização das crianças, porque as crianças estão no sistema municipal. Só que quando essas crianças entram no ensino médio, e eu que sempre fui professor de ensino médio sei disso, elas não sabem ler, elas não sabem as operações básicas da matemática. Então, nós não podemos permitir que nesse país continental no qual nós vivemos, a educação seja propriedade do sistema municipal ou do sistema estadual. A educação é para os estudantes. O governador e o prefeito é que tem que se virar para agirem juntos para oferecer uma educação de qualidade. Porque os dois, tanto o Estado é prejudicado quando a prefeitura não faz bem o seu trabalho na alfabetização, e o município é prejudicado quando o Estado não faz um bom ensino médio, que permite um índice abusivo de evasão escolar no primeiro ano do ensino médio, que é um dos maiores dos países no nosso nível de desenvolvimento. Isso aumenta a violência, desemprego, atitudes prejudiciais à saúde. Então, professora Dorinha, eu faço aqui o reconhecimento do quanto a sua gestão foi importante para o avanço da pauta do Sistema Nacional de Educação no Congresso, e eu quero deixar aqui para o deputado Kim, que provavelmente será eleito hoje, o meu desejo e a minha afirmação de que nós, da Frente de Educação, temos como prioridade absoluta a implantação de um Sistema Nacional de Educação no Brasil. Obrigado, professora Dorinha, parabéns. Obrigada, deputado professor Israel. E agradeço muito as suas palavras e a parceria e o trabalho que continua, né, com a Frente Parlamentar Mista pela Educação. Deputado Ivan Valente. Senhora presidente, primeiro quero cumprimentá-la e parabenizá-la pelo trabalho que realizou à frente da Comissão de Educação num ano tão importante como nós vivemos no ano passado, inclusive para a educação. Eu acho que, apesar de divergências que nós tenhamos, né, quero realçar a convivência política que Vossa Excelência estabelece, democrática, capaz de ouvir, capaz de se posicionar e desequilibrar o jogo pela educação pública, gratuita e de qualidade, como foi no caso da Fundeb, né? Então, eu quero lhe cumprimentar. Temos divergências, evidentemente, mas sempre com muita gentileza e com muita combatividade, às vezes, no plenário,
Vossa Excelência desempenhou muito bem esse papel no momento que nós estamos vivendo um governo hiperautoritário, né? É um governo que busca o totalitarismo, e isso está presente também na nossa comissão, nós sabemos disso. Então, uma pessoa com equilíbrio de Vossa Excelência ajuda muito, democraticamente, a que a gente solucione os grandes problemas da educação nacional e também mantenha uma independência em relação ao Ministério da Educação, que o que nós assistimos no Ministério da Educação nesse período é um desastre completo no Brasil, um retrocesso civilizatório. Um ministro da Educação, onde, em vez de ter um livro na pasta, tinha uma arma, e disparou essa arma. Recebeu pastores que foram 100 vezes ao palácio. Essa gente, não tem nada contra os pastores e tal, mas esses cobravam propina, diferente. Tem o kit robótica, tem o onibaço e tal, tudo isso aconteceu no Ministério da Educação. Nós ficamos 2 anos, entendeu? Numa letargia da Covid, mas não foi só isso. O Ministério, ele foi não só alienado, ele foi propositivo no sentido de destruir aquilo que é o patrimônio educacional e elevar a nossa juventude à condição de protagonista do processo histórico brasileiro. Então, eu acho que a Comissão de Educação virou uma trincheira de resistência, né? E eu queria, nesse sentido, cumprimentá-la. E quero também aproveitar, deputado Dorinha, para dizer que sei que está sugerido o nome do deputado Kim Kataguiri para a presidência, né? É um direito dos partidos que concorrem, né? Mas também quero fazer uma declaração de voto, como o meu companheiro Glauber já adiantou, e dizer que a Comissão de Educação ela tem atrás de Vossa Excelência o Florestan Fernandes, que eu conheci muito bem, convivi, dobrei, entende? Foi um dos campeões da Constituinte, foi um dos campeões da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, entende? Então, a gente tem que honrar essa figura que está aí atrás. A Comissão de Educação tem que honrar isso tudo. Eu não considero, quero dizer ao deputado Kim, entende, com todo respeito às suas ideias, etc., mas vou colocar uma em particular, né? Como ativista jovem do Movimento Brasil Livre, faltou a ele sentido do que é democracia. Talvez ele tenha aprendido alguma coisa aqui no parlamento. Ele virou até antibolsonarista por um período, mas ele não entendeu ainda o bolsonarismo intrínseco. Ele fez campanha para o Bolsonaro, entende? E depois ele viu o que era o bolsonarismo. Quer dizer, que além do totalitarismo, ele tem um problema real com a corrupção, inclusive. Então, é isso que nós vivemos aqui. Deputado Kim, eu não poderia votar em Vossa Excelência pela trajetória do MBL, pelos discursos que Vossa Excelência fez, em nome do impeachment da presidente Dilma, mas mais do que nunca, acho que Vossa Excelência cometeu um erro gravíssimo há pouco tempo. Errar é humano, eu considero. E Vossa Excelência sabe que nós estamos vivendo um momento em que tem elementos de fascismo aqui no Brasil, ameaça a democracia, ameaça o Estado democrático de direito. Isso aqui é trincheira da democracia. Então, Vossa Excelência, num debate, deixou escapar algo que Vossa Excelência pensa, que eu entendi como uma apologia ao nazismo, ou seja, liberar os partidos nazistas. Isso é proibido na própria Alemanha e em todo o mundo, porque são as ideias da destruição, da anticivilização. Então, aliás, Vossa Excelência está até me processando por isso, porque eu coloquei, Vossa Excelência, de alguma forma, estava fazendo uma apologia ao nazismo. Não é à toa que teve tamanha repercussão. Então, eu não vejo, quero desejar boa sorte, como o Glauber falou também, quero dizer o seguinte, quero chegar aqui no final do ano e falar, olha, teve uma trajetória que valeu a pena. Então, nós não temos problema com isso, em reconhecer se houve democracia, se houve um encaminhamento, mas eu acho que o pensamento de Vossa Excelência é um pensamento
ultraliberal. Então, logicamente, não combina com as nossas visões de construção de um Estado democrático e popular. E eu quero dizer, Kim, o seguinte: eu lutei 21 anos contra a ditadura militar. Não me processe por alguém que criticou duramente alguém que faz apologia do nazismo. É por isso que eu não vou votar em você. Tá? Você está aqui como deputado porque tem democracia. Você não está vindo da ditadura ainda. A ditadura do Bolsonaro, ditadura do Daniel Silveira, desses todos aí que fazem apologia do brilhante Ustra, dessa criminalidade que está solta, entende ainda? Fazendo apologia de tortura, a forma mais bárbara, a maior atrocidade que se pode cometer contra seres humanos, são feitas por pessoas que podem estar na Comissão de Educação. Não sei se Vossa Excelência defende isso, ou foi um lapso momentâneo, reconheça, mas eu queria só dizer o seguinte: apesar de tudo, quero lhe desejar boa sorte, estarei aqui para fazer a disputa democrática na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Tá? Mas lembre-se sempre disso. Nós temos um governo que quer acabar com a democracia brasileira, quer se tornar totalitário. Quem sentar nessa cadeira, como a deputada Dorinha está nesse momento, entende, vai ter a chance de transformar isso aqui numa trincheira da democracia. Eu espero que o faça. Obrigado, presidente. Muito obrigada, deputado Ivan Valente. Obrigada também, né, por todo o processo de construção. Deputado Átila Lira. Primeiro, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a deputada Dorinha, nossa presidente, que conclui o mandato agora, cumprimentar o nosso Kim, que é a revelação dessa legislatura, um deputado jovem, e competente e aguerrido. É um deputado que nós convergimos, mesmo tendo uma diferença grande de idade, mas convergimos nas ideias. Eu reconheço o trabalho da Dorinha, essa grande secretária, uma pessoa admirável que se dedica à causa educacional. É uma pessoa que entende da questão e luta para melhorar essa utopia de que o Estado é a solução para a educação. E destaco, sobretudo, que a Dorinha, além essa árdua dedicação, ela trabalhou em alguns projetos históricos, como o novo Fundeb. O Fundeb não deixa de ser um fundo salarial, mas ele tem um regramento novo que pode ajudar na eficiência desse fundo junto aos estados, sobretudo os municípios. Então, eu destaco o trabalho dela, eu divido nessa coisa. Essa utopia que é comum aqui na Câmara, de achar que o Estado é a solução, somente. Não acredito que o Estado liberal seja a solução também. Nós temos que ter realmente uma participação da sociedade com o viés do social, sobretudo de algumas ideias, pequenas ideias socialistas. Portanto, eu acredito que o Kim, ele vai fazer o seu trabalho aqui. Já viu que tem que ser muito democrático nas decisões para poder dialogar com todos. Não vamos fazer aqui uma trincheira de guerra, não. É de trabalho para melhorar as condições educacionais desse país. Portanto, meus parabéns, Dorinha, você que nos deixa
pelo menos nesse momento, à frente da direção da Câmara, mas vai se dedicar continuamente à área de educação. E eu estarei aqui com todos, mesmo os divergentes. Eu gosto de ouvir os divergentes. Eu digo, eu pensei assim, mas não acredito mais. Mas é isso. Então, bom dia para todos e Kim, seja bem-vindo. Você é a revelação dessa legislatura. Obrigado. Presidente, fiquei até preocupado. O deputado Átila aceitou um pedacinho do socialismo na fala dele, né? O que no ano passado era impossível, né? Pelo menos de um ano para cá a gente vem dialogando e debatendo bastante. Ele que já foi um fundador, Aliás, eu quero e um militante do Partido Comunista. Eu confesso até que eu, nessa discussão, às vezes acalorada, eu exagerei uma coisa, rotulando vocês de esquerdistas intolerantes. Não, eu me desculpo por esse exagero, sobretudo que eu fui um comunista intolerante. Muito obrigada, deputado Átila. Passa a palavra ao deputado Tiago Mitrô. Eu queria só registrar que o reitor da Universidade do Delta do Parnaíba, Universidade Federal, está aqui presente. Levanta aí, o reitor. Alex. Seja bem-vindo. E já será um trabalho do nosso Kim de buscar uma solução pragmática do Ministério no financiamento do custeio das universidades. Ele está aqui, não tem dinheiro para o restaurante lá. Muito obrigada, seja bem-vindo. Em nome do reitor, professor Alex, né, nós queremos reforçar essa preocupação nossa com o financiamento das instituições, as novas universidades, novíssimas, e o problema orçamentário, vou ter a oportunidade de falar, inclusive, sobre essa preocupação nossa com esse fortalecimento, né, do orçamento do Ministério da Educação. Deputado Tiago Mitrô. Muito obrigado, presidente professora Dorinha. Queria começar aqui parabenizando pela sua presidência no ano passado, como um deputado muito assíduo nessa comissão. Como bem sabe, pude aqui participar, se não me engano, de todas as sessões que tivemos no ano passado. E, obviamente, nem sempre sou um deputado muito fácil, porque faço questão de colocar minhas posições com muita clareza aqui nessa comissão, onde atuo como um todo, mas sempre fui muito bem recebido aqui na comissão, por mais que saiba que minhas posições às vezes trazem alguma dificuldade até para a condução da presidência, e ainda assim conseguimos estabelecer uma relação bastante cordial ao longo do ano, e parabenizo por todas as realizações que teve ao longo da presidência e desejo sucesso nos novos desafios aqui, sabendo que ainda vamos ficar nessa comissão ao longo do ano também convivendo bastante tempo. E parabenizo pela candidatura agora do deputado Kim Kataguiri, alguém que fiquei positivamente surpreso quando vi a sua indicação pelo partido União Brasil para essa comissão, porque o deputado Kim, de fato, tem uma visão de mundo muito parecida com a minha e que eu sinto falta nessa comissão, e por isso talvez muitas vezes tive que agir sozinho aqui para defender uma visão de educação que infelizmente ainda não é presente no debate educacional brasileiro, que é a visão de que podemos sim ter participação do setor privado na educação pública brasileira, como temos da saúde privada no Sistema Único de Saúde, como temos em inúmeros países do mundo, mas infelizmente eu vejo que o debate educacional no país ainda está muito restrito a um debate mais corporativista, um debate ainda não baseado em evidências, e onde a discussão em torno da educação não é aquele que deveria ser o seu principal objeto, que é o aluno. A discussão é todo o resto. A discussão é a infraestrutura, é o salário do professor, é ali as brigas políticas, mas o aluno não é discutido. A aprendizagem da sala de aula fica em segundo plano, e por isso muitas vezes tive sim uma posição aqui nessa comissão, né, de buscar retirar de pauta ou melhorar muitas vezes. Todas as vezes que eu apresentava um retirar de pauta, mandava uma mensagem para o relator apontando minhas
divergências, e várias vezes tivemos projetos que foram, felizmente, aprimorados aqui nessa comissão por conta das minhas intervenções. E tenho certeza que esse ano, novamente, ao lado da deputada Adriana Ventura, que também está aqui pelo Partido Novo, se eu puder, presidente, acho que começou o tempo logo para mim, a gente teve falas tão longas antes. E logo na minha vez, a marcação é essa, professora Dorinha. Vingança, Thiago. Meu último é absurdo. Sabia que essa hora ia chegar. Mas... Eu vendo, fiz né? um comentário com o deputado, avisando o deputado Kim, que se nós tínhamos 21 itens de pauta, o Thiago pedia retirada de 23. Né? Então, é a minha última vingança. Agora Você eu tenho tem um felicidade tempo. que esse projeto o deputado Kim nem vai pautar. Então, não vamos ter esse problema aqui esse ano. Já começa um caminho errado. Deputado Thiago, mas em virtude... Quero do dizer número, que não dei procuração para que ninguém fale meu nome. em virtude do número de inscritos. Claro, não, mas vou pode, buscar ser mas breve. pode concluir a sua ideia, deputado. Perfeito, não, as brincadeiras à parte, presidente. Uma coisa, entendo as divergências políticas que o pessoal possa ter aí com o deputado Kim, mas algo que eu tenho certeza que nós teremos aqui na condução da presidência do deputado Kim é uma isenção em relação ao governo, né? E não só uma isenção, mas uma busca do correto trabalho dessa comissão, como o deputado Dorinha sempre teve, de buscar fiscalizar o governo federal, o Ministério da Educação, fazer as convocações e convites necessários, os requerimentos necessários, porque o que aconteceu e ainda acontece com a educação brasileira nesse governo é um absurdo. E tenho certeza que o perfil do deputado Kim não é o perfil de alguém que vai passar pano para o governo federal por qualquer motivo que seja. Alguém que vai estar aqui para cumprir o seu papel de facilitar as conduções dessa comissão, independente da sua ideologia ser mais próxima do deputado A ou B. É alguém que, ao longo desses 3 anos, pelo que acompanhei da sua atuação na Comissão de Trabalho, onde fomos colegas, tem um conhecimento muito grande do regimento, do papel que o parlamentar deve ter, e sei que, mesmo tendo eventualmente discordâncias ideológicas de muitos dos membros aqui, ou de alguns pelo menos, vai exercer um papel com aqui primazia de, na posição de presidente dessa comissão, conduzir os trabalhos da comissão como devem ser conduzidos, e reforço aqui fazer um papel primordial de fiscalização desse governo, que tem muito a ser fiscalizado. Então, acho que essa Comissão de Educação, ainda que seja um ano mais curto por conta das eleições, tem tudo para ser bastante produtivo e cumprir o seu papel aqui com primazia. E já deixo aqui registrado, ainda não temos o resultado da votação, mas meus parabéns para o deputado Kim, e pode contar com a minha constante presença e com a minha constante atuação, ainda que por vezes para incômodo da presidência. Muito obrigado. Bom, agradeço ao deputado Thiago Mitrô e sempre, né, a dedicação de estudo em relação a todos os projetos e nessa tentativa de construção. Logicamente, nem sempre a construção é possível do tamanho que, de acordo com o próprio desenho ideológico do partido que defende, mas uma presença constante e sempre com esse desejo de construção de um texto melhor. Então, muito obrigada. Eu tenho inscritos aqui o deputado Edilvan Alencar, que é o próximo inscrito, depois o professor Alcides, professora Rosa Neide, Maria Rosas, Adriana Ventura e Sóstenes Cavalcante. O deputado Peternelli, que aí nós encerramos a última fala. Deputado Edilvan. Muito boa tarde a todos presentes nessa comissão. Boa tarde, presidenta. O trabalho da Dorinha é muito fácil falar. Para mim, é o grande nome do parlamento brasileiro quando o tema é educação. E ela ainda está maior, quando sai da presidência, pela produção que ela conseguiu, no ritmo dessa comissão. Existe regra para indicar presidente da comissão, eu conheço as regras, é o partido aí que determinado partido indica, mas eu não me sinto à vontade para votar no Kim. Eu não me sinto à vontade em função das pessoas que eu represento nesse parlamento. Eu tive uma votação de 154 mil votos no Ceará, de professores, estudantes, e eles não ratificariam essa minha posição. Mas assim, eu tenho muito respeito por ele, acho que ele tem evoluído, estou aqui para ajudar, desejo sucesso, eu vi que ele está aberto ao diálogo, né? Espero que ele não seja uma linha auxiliar do Bolsonaro desmontar a educação pública desse país,
que é o objetivo do Bolsonaro. Né? Então, assim, eu desejo boa sorte, mas a minha posição realmente é de voto contrário nesse sentido. Eu acho que esse cargo é muito importante, eu também não conheço as credenciais do parlamentar para ocupar essa posição. O histórico dele nem sabia que ele estava ligado à pauta da educação, mas você conta comigo para ajudar no que for preciso. Tá? Muito obrigada, deputado Dilvan, pela parceria de sempre. Parabéns pela sua atuação parlamentar. Deputado professor Alcides. Senhora presidente, meu cordial bom dia a todos os colegas parlamentares. É só para agradecer pelo bom trabalho que a nobre colega fez aqui durante esse ano que passou, né? Tenho certeza que o parlamento, principalmente nós da área da educação, que somos educadores de fato e de direito, nos sentimos muito bem representados com Vossa Excelência na presidência durante esse ano que se encerrou. E desejar ao nosso colega deputado Kim que seja bem-vindo e que a educação espera muito de você, Kim. E nós, educadores, principalmente, aqueles que realmente gostam da educação, que são apaixonados pela educação, que fazem tudo que pode ser feito pela educação pública. Então, quero desejar as boas-vindas e que você tenha sucesso, que seja altamente democrático nesse processo que vai se começar na próxima quarta-feira, sempre aqui nesse plenário, às 9 horas da manhã. Então, a gente espera que você faça um excelente trabalho e estamos aqui para colaborar, para sentarmos, discutir, analisar. E em questão de votação, que vota, não vota, não adianta nada dizer que não vota, que vota, nós temos que votar. Ou quem não quiser votar, que não vote, mas a indicação é do partido, nós sabemos disso. Então, eu já votei, você contou com o meu voto e vou contar com o seu excelente trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado. Muito obrigada, professor Alcides. Eu vou votar. Eu passo a palavra para a deputada Maria Rosas. Eu cumprimento a todos os membros aqui da Comissão de Educação. Estando desde o primeiro ano aqui nessa comissão, nós temos acompanhado todo o trabalho. E, professora Dorinha, eu quero te parabenizar por estar à frente de uma comissão que tem tantas divergências de ideias, mas você, com seu equilíbrio, com a sua conversa, com a sua característica de ser democrática, você conseguiu ouvir a todos. E nós tivemos, ao longo desse ano, que foi um ano difícil, foi um ano de deliberações remotas, nós tivemos 149 eventos, nós tivemos 400 horas de trabalho aqui, 281 proposições deliberadas. Então, isso, nós queremos te parabenizar, porque a presidência, Kim, ela tem que ser realmente equilibrada, democrática, ouvir a todos, e nós vamos contar contigo nesse quesito, de ouvir todas as partes, de estar sempre disposto a estar na frente do trabalho em prol da educação. Todos nós aqui queremos uma educação de qualidade, queremos que o Brasil seja reconhecido em todo o mundo como uma educação que realmente seja eficiente. E eu desejo a você todo o sucesso do mundo. Conte com a gente aqui para estar juntos pela educação. Dorinha, meus parabéns e conte sempre com a gente em favor da educação. Presidente. Muito obrigada, deputada Maria Rosas. E quero só dizer que nós ficamos muito felizes com a sua presença, com a sua saúde restabelecida e, acima de tudo, com a sua parceria sempre presente e, acima de tudo, equilibrada. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Dorinha, e eu agradeço a todos os meus amigos aqui, que apesar das nossas divergências de ideias, foram muito acolhedores, foram muito amigos durante o período que eu estive com Covid. Foi um período grave, foi um período sério, mas nós estamos de volta. Estamos aqui para lutar pela educação. Muito obrigada. Deputado Glauber. Eu ia até fazer em formato de questão de ordem. A votação ainda não foi encerrada. Antes disso, cumprimentar a deputada Maria Rosas também. Que bom que se recuperou, que está aqui tendo a oportunidade
de estar na Comissão de Educação e voltando à vida plena, né? Um abraço à senhora. Agora, presidente, eu ia fazer em formato de questão de ordem. O deputado Kim Kataguiri, eu gostaria de pedir que ele, inclusive, justificasse para dizer o que é isso. Ele nem assumiu a cadeira de presidente e, pelo que parece, começou mal. Publicou uma mensagem no grupo da Comissão de Educação, tirando uma fotografia do painel, depois apagou essa mensagem. Eu gostaria de entender o que é isso. Se ia mandar para um outro grupo, porque se era isso, se era para mandar para os seus assessores, já com uma demonstração de perseguição a parlamentares da comissão, onde acabou de dizer o seguinte, para depois a gente calcular quem veio e quem deve ser mais assíduo na comissão para ver as pautas que dê para aprovar. Deputado Kim, e por que apagou, então? Deputado Kim Kataguiri, o direito, inclusive, de obstrução ou de não voto no momento de uma eleição de presidência é uma posição de natureza política também. Sendo uma posição de natureza política, já dizer de antemão no grupo da Comissão de Educação que quem não votar em Vossa Excelência para presidente vai ter dificuldade no encaminhamento de matérias, então, se não foi isso, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, porque é essa impressão que ficou com essa mensagem publicada no grupo da Comissão de Educação. Alguém tirou um print dessa mensagem que Vossa Excelência apagou. Pode ser só uma confusão, mas para que essa confusão possa ser compreendida pelo conjunto dos parlamentares da comissão, para que não vá mal, antes, inclusive, de assumir a cadeira, seria importante, de fato, que Vossa Excelência explicasse que mensagem foi essa que acabou de postar no grupo da comissão, porque alguns parlamentares, inclusive membros da assessoria, sentiram essa mensagem como uma ameaça em quem não marcasse presença para votar em Vossa Excelência. Não há, deputado Eu Glauber. quero só, eu vou passar, deputado Kim, e pedir só para nós seguirmos aqui, para eu poder encerrar a votação. Deputado Kim. Sendo muito objetivo, deputado Glauber, eu tirei uma foto primeiro para ter já uma noção de quais são os deputados mais assíduos na comissão, né, ter um perfil desses deputados para saber quais matérias têm mais e têm menos facilidade para a tramitação. Mas eu, inclusive, pretendo fazer, antes de toda a reunião, se eleito, uma reunião com os representantes dos partidos para saber o que a gente pauta ou o que a gente não pauta. O que eu simplesmente quis enviar não é quem votou e quem deixou de votar em mim. Isso aí pouco me importa. O que importa é saber quem veio para a reunião, que eu gostaria de ter os deputados mais assíduos, que é para saber quais aqueles que vão ser mais atuantes na comissão. É simplesmente isso. Presidente, eu encerro esse assunto por aqui. Ok. E vejo que o deputado Kim deveria, inclusive, se desculpar por isso, porque apagou a mensagem. Quando a gente apaga uma mensagem, é porque a gente faz uma reflexão de que agiu da maneira incorreta. E surtiu, Deputado. sim, o efeito nas pessoas, inclusive nas próprias assessorias, como se fosse já uma ameaça, o que não é bom para começar os trabalhos na comissão. Obrigado. Deputada Adriana Ventura. Presidente Dorinha, eu quero te agradecer pelo ano que passou. Sei que não foi um ano fácil. Sei que eu também não sou fácil. Então, eu te agradeço pela paciência, pela cordialidade. Eu sei que nós temos algumas divergências, mas saiba que te respeito como profissional, pela postura que você tem. E me coloco à disposição, porque sei que continuaremos na mesma causa, né? Às vezes uma quer ir por uma estrada, outra quer ir por outra, mas eu acho que queremos as mesmas coisas, né? Que é uma educação de qualidade e tudo. Agradeço também a Eugênia, aí, a fiel escudeira, sempre presente, sempre democrática. Te agradeço. Obrigada, Eugênia. Obrigada pela paciência que vocês tiveram comigo, principalmente quando eu surtava das escolas fechadas, as crianças perdendo a aprendizagem. Então, eu quero, assim, me desculpar se eu cometi algum excesso com vocês, mas eu não tive nenhuma intenção de ser indelicada em algum momento com vocês, porque eu sei que não é fácil estar aí, né? Ser presidente, professora Dorinha, a gente tem que ouvir, tem que acolher, tem que buscar justiça. Eu espero que o deputado Kim faça isso com maestria, porque eu sei que essa comissão, além de extremamente importante, ela não é nada fácil.
porque aqui não é só o ponto A, o ponto B. Tem questões ideológicas seríssimas que fazem com que a nossa educação não avance. Eu acho que a gente tem que travar um debate respeitoso, aprender a discutir ideias, deixando ideologias de lado. Isso não é fácil, isso está na gente, isso faz parte da política. Então, eu desejo que o deputado Kim, se eleito, tenha essa maturidade, esse discernimento, esse acolhimento, até com quem pensa bem diferente, viu, deputado Kim? Você pode contar comigo, inclusive para a gente pensar diferente, porque eu acho que o papel de um presidente é colocar vários assuntos na pauta, o que faz sentido para a gente, o que não faz sentido, mas faz sentido para os outros. Eu acho que esse exercício de dar espaço, deixar votar, isso é o papel de um bom presidente. Então, eu te agradeço, professora Dorinha, pela abertura. E, deputado Kim, eu te desejo muita maturidade. Eu sei que você trabalha bastante, sei que você é uma pessoa muito capaz, sei que você tem ideias inovadoras. O nosso sistema educacional precisa disto, precisa. A gente tem uma missão agora de recuperar a aprendizagem perdida de décadas por conta dos 2 anos de pandemia e de escola fechada, mas você conte comigo nessa batalha. Tá bom, então, e a todos os membros da comissão também, que vem esse ano e que a gente possa fazer um debate em prol da educação, né, e não um fla-flu eleitoreiro. Então, vamos batalhar pela educação, pelas crianças, pelos adolescentes, em prol de uma boa educação. A gente não está aqui para defender nada e nem ninguém que não seja educação, né, e nem o nosso pleito eleitoral. Muito obrigada, professora Dorinha. Muito obrigada, deputada Adriana. E, além de tudo, o processo de construção é isso, é ceder, aprender, né, e construir novos consensos. Deputado Sóstenes Cavalcante e depois deputado Peternelli, que nós encerramos. Eu queria só combinar no final da fala do deputado Sóstenes, encerro a votação. Desculpe, do general Peternelli, que é o último inscrito. Você quer se inscrever? Tá. Deputado Sóstenes. Ilustre presidente, professora Dorinha, com quem tive a honra de, ao longo do último ano, servir a Vossa Excelência como um dos seus vice-presidentes, primeiro vice-presidente dessa comissão, a Comissão de Educação, para mim uma das principais comissões deste parlamento. Quero, neste último dia do seu trabalho, parabenizar a condução sempre equilibrada, sempre respeitosa, muito profissional, como uma grande educadora que Vossa Excelência é, dizer que está ao seu lado engrandeceu, inclusive, poder ser vice-presidente de alguém que compartilhou muitos momentos, me chamando, me dando oportunidade de estar presidindo essa comissão, conduzindo os trabalhos aqui junto com os colegas, e dizer que este ano de trabalho engrandece ainda mais o legado e o histórico de serviços prestados de Vossa Excelência à educação brasileira. Tenho muito orgulho de ter convivido este ano com Vossa Excelência e, ainda mais, de saber que a comissão tem a grata satisfação de ter a condução no ano vindouro de um colega deputado do quilate, do nível do deputado Kim Kataguiri, que chegou a esta casa, um parlamentar jovem, dinâmico, visionário, que, por mais que a gente tenha, em algum outro momento, como é muito peculiar aqui na vida parlamentar, diferenças de posicionamentos políticos em algum outro momento, mas não reconhecer o brilhante trabalho dele nesta casa seria algo de negar o óbvio, e não faria isso jamais. Em caso de eleição, deputado Kim, que é o que torço, e declaro aqui abertamente meu voto a Vossa Excelência, porque eu respeito o acordo de lideranças dessa casa, e se o seu partido lhe indica, o acordo é este. Eu nunca votei em branco em comissão nenhuma, nem por ser colegas de partidos de oposição ou da esquerda, e todos sabem meu posicionamento contrário à esquerda. Respeito quem vota em branco, eu sei que é regimental, mas entendo que, se não posso ser eu candidato por regras internas de colégio de líderes, não vejo demérito nenhum em votar em alguém que pensa diferente de mim. Isto é uma regra, ao meu ver, de boa convivência, e que desejo, em caso de eleição, muito sucesso a Vossa Excelência. Eu vou ter que me retirar, por isso já desejo sucesso ao seu trabalho e me coloco à disposição nesta comissão para contribuir com o seu trabalho à presidência em caso de confirmada
a sua eleição. Muito obrigado a todos os colegas e vamos trabalhar pela educação brasileira, que é o que nós precisamos. Trabalhar forte, com muita responsabilidade, porque as crianças, jovens e adultos desse país só terão suas vidas transformadas quando a educação for de verdade prioridade em nosso país. Muito obrigado, parabéns, professora Dorinha. Muito obrigada, deputado Sóstenes. Eu quero agradecer ao deputado Sóstenes, deputado Peternelli e deputada Maria Rosas, que dividiram comigo a condução da Comissão de Educação e dividiram mesmo, porque no período de pandemia, por muitas vezes, nós contamos com a participação, com o equilíbrio e o trabalho presencial de vocês aqui na condução. Eu já aproveito para agradecer os colegas deputados e também agradecer aos técnicos e servidores da Comissão de Educação. Em nome da Eugênia, que eu digo que a gente passa e ela fica, né? Ela está aqui há muitos anos, Eugênia, eu queria agradecer todos os servidores, as assessorias, as equipes dos deputados. Nós fazíamos as nossas reuniões para acertar, sim, para a pauta. Muitas reuniões foram realizadas. Se no edital 5G a educação está lá colocada, ela deve à nossa Comissão de Educação pela luta permanente até que o ministro Raimundo Carreiro fizesse a determinação. E esse é um trabalho de muitas mãos, dos mandatos de cada um de vocês, das suas equipes, do Ministério da Educação, no diálogo construído de superação de posição, de construção de posições, no avanço. O deputado Edilvan fez isso recentemente na construção do Sistema Nacional de Educação. Diversas reuniões foram realizadas no processo de construção, porque um texto nosso, quando vai para a votação, como foi o Fundeb e como será o Sistema Nacional de Educação, ele não é um texto de um parlamentar. Ele vem, deputado Moses, deputado Kim, ele vem de uma construção coletiva em que, no final, eu não me vejo totalmente no texto e, ao mesmo tempo, fizemos discussões importantes. Em nome do Paulo Sena, que está aqui, eu quero agradecer também a consultoria de educação, altamente técnica. Trabalhamos muito intensamente, não só presencialmente, mas em todos os momentos no processo de construção. Então, eu gostaria que você pudesse também levar aos seus colegas, né, consultores, nosso respeito, agradecimento pelo trabalho incessante e qualidade técnica que nós temos. Ao Democratas, partido que eu tive a minha origem o tempo todo, quando eu me filiei em 2003, não era política, só em 2010 foi a minha primeira candidatura, e hoje é a União Brasil por essa oportunidade de construção. Deputado Peternelli. Deputada professora Dorinha Seabra Rezende, gostaria, nessas palavras breves, parabenizá-la pelo seu trabalho, que é uma referência em termos de educação para todos nós. Conforme Vossa Excelência ainda há pouco comentou, o trabalho da Eugênia e de toda a equipe que foi constituída na educação era um suporte fundamental para todos nós na votação. Fiquei muito feliz de integrar a equipe como segundo vice-presidente, aprendi muito nessas nossas atividades. Tenho a parabenizá-la e agradecer a todos. Ao meu amigo Kim, de longa jornada, desejo todo sucesso, votei no Kim, né, tenho certeza que ele tem ideias inovadoras para as atividades, de que pode contar efetivamente comigo. A educação precisa de todos nós. É comum o parlamentar, é comum o cidadão comentar que a educação é o fator mais importante de um país. Mas isso não pode ser somente um discurso, ele tem que ser na prática. E a educação é o fator mais importante para o país, se todos nós tivermos aqui com esse foco do bem comum, com um foco na educação pública, que é onde nós temos que estar atuando. A educação é o fator principal para combater desigualdades. Uma geração muda de uma família para outra se ela propiciou uma educação adequada
para os seus filhos. E os mais pobres, eles executam isso através da educação pública. Então, ela tem que ter as mesmas condicionantes que tem a educação privada. É dentro desse foco que eu fico muito feliz de ainda estar integrando a Comissão de Educação, desejar todo sucesso ao Kim e a toda a Comissão de Educação, porque isso é fruto do trabalho de todos nós. A educação é um direito da criança e um dever do Estado e da família. É o que prevê a nossa Constituição e todos nós devemos trabalhar alinhado com essa ideia. Muito obrigado pela oportunidade, felicidades a todos e vamos para uma nova etapa. Muito obrigada, deputado Peternelli. Ressalto o seu equilíbrio, sua vontade de construir e, ao mesmo tempo, a grande disposição, né, que sempre demonstrou conosco aqui na Comissão de Educação. Então, vamos continuar trabalhando, né, e dando trabalho um pouquinho agora. Deputado Moses, que estará aqui, e outros colegas que comporão aqui a mesa. A deputada Paula Belmonte, a nossa última inscrita. Deputada. Boa tarde a todos. Para nós é uma grande alegria estarmos nessa comissão, como foi dito aqui pelo nosso deputado general Peternelli. A educação é o princípio exatamente da transformação de todo o processo. Então, eu me sinto muito honrada, desde o primeiro momento, estar aqui nessa comissão e dizer, professora Dorinha, deputada professora Dorinha, quero agradecer, a senhora é uma referência na educação para todos nós, uma pessoa que nós temos aprendido muito com a senhora e que a senhora agradecer todo o trabalho que foi feito, mas também que a senhora tenha sucesso e vitória nesse novo momento, que eu sei que nós somos agentes políticos e que a senhora está pleiteando, então estou desejando tudo de bom para a senhora. Tá? E que a senhora consiga, se Deus quiser, quem sabe seremos amigas no Senado Federal, e a senhora consiga estar lá representando a nossa educação tão bem. Bom, eu quero assim registrar que essa comissão e agradecer todas a comissão aqui, a Eugênia, em nome da Eugênia, todos os servidores aqui da Comissão da Educação, que são servidores que realmente também dão esse apoio para todos nós, para que essa comissão ela possa mostrar para a sociedade por que ela está aqui, para representar a nossa sociedade, e aqui eu trago uma parte das nossas crianças e jovens. Batalhamos muito para que as nossas crianças e jovens ficassem menos tempo fora da sala de aula, porque a gente sabe a repercussão disso no futuro, mas que a gente temos aqui alguns projetos que eu espero que a gente possa ter apoio dessa comissão, porque eu já vi tanto deputados da esquerda quanto da direita sabem do prejuízo que nós passamos agora com a falta de escolas abertas para as nossas crianças, e eu espero que nós temos um projeto aqui que é o 5494, que é de autoria da deputada Adriana, junto comigo e outros deputados, que a gente possa colocar a educação do jeito que ela precisa ser, educação como atividade essencial. Então, a gente pede já um apoio para o presidente que vem ser eleito daqui a um tempo, o deputado Kim, para que ele dê apoio para a nossa educação e que a gente possa realmente tratar aqui nessa Comissão da Educação do ensino fundamental, da educação básica, da educação infantil, da primeira infância, porque é aqui que a gente forma o alicerce para que a gente possa ter pesquisadores, universitários e cursos técnicos. Se a gente não olhar para essa base, a gente não consegue transformar. E dizer, assim, agradecer aos deputados que estiveram compondo essa mesa na gestão passada, no ano passado, e eu quero ressaltar aqui a importância também do general Peternelli, que é uma pessoa que vem fazendo um trabalho exatamente com muita delicadeza, mas que consegue estar transmitindo o que a gente acredita também na educação e trazendo os pares que tanto todos os pares para que a gente possa representar verdadeiramente as nossas crianças e representar o que essa comissão ela tem como talento natural, que é a defesa da educação. É quem usa a educação e que são as nossas crianças e jovens e adultos. Então, é isso, me colocando inteiramente à disposição aqui a nossa comissão para que a gente possa fazer nesse ano, que é um ano atípico a todos nós, mas é um ano também que nós estaremos aqui
estando à disposição da comissão para que a gente possa realizar o trabalho mais produtivo possível. Muito grata. Muito obrigada, deputada Paula, e parabéns pela sua luta também pela educação, e em especial pela educação infantil, como uma prioridade, né, orçamentária, uma prioridade de trabalho. Deputado Moses Rodrigues. Senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu queria aqui na minha fala parabenizar a deputada professora Dorinha Seabra, nossa presidente durante esses últimos 12 meses e que fez um magnífico trabalho, mesmo com todos os transtornos da pandemia, das reuniões virtuais, muitas dificuldades às vezes para fazer articulações por conta da virtualidade, mas toda a equipe dela e os primeiros vice-presidentes, segundo, terceiro, e toda a equipe da Eugênia aqui, da Comissão de Educação, fizeram um grande papel para que nesses últimos 12 meses a gente pudesse priorizar pautas importantes para a educação brasileira. E eu não poderia aqui deixar de falar do desafio que vai ser esses próximos 12 meses. Primeiro porque temos muitos pontos para discutir ainda referente ao prejuízo que tivemos durante a pandemia na educação, mas também porque é um ano eleitoral, né? E nós vamos, logicamente, precisar de todos os membros, titulares, suplentes, da própria professora Dorinha, que eu tenho certeza que vai continuar trabalhando e contribuindo muito aqui na Comissão de Educação para que a gente possa avançar em temas importantes. Eu que sou um soldado do partido e o União Brasil me indicou como primeiro vice-presidente do KIM e tenho muito orgulho de poder fazer parte dessa chapa que tem esse grande desafio. Testando, voltou. Temos esse grande desafio nesses 12 meses, mas muito me orgulha poder estar concorrendo nessa chapa do KIM como primeiro vice-presidente, para que a gente possa fazer um grande trabalho nesses próximos 12 meses. Dizer para todos os membros da Comissão de Educação que é sine qua non que a gente faça um trabalho com independência aqui na Comissão de Educação, dando espaço para que os parlamentares possam se manifestar nas suas posições políticas e técnicas da educação brasileira, mas com muito respeito e harmonia a gente possa fazer um debate de grande equilíbrio, um debate que realmente possa melhorar a condição da educação brasileira. Então eu tenho certeza, acredito muito, o deputado Kim tem esse perfil, acredito muito que esse diálogo será um diálogo aberto aqui na Comissão da Educação, para que a gente possa fazer debates importantes para o setor educacional brasileiro, quer seja público ou privado, até porque nós temos desafios importantíssimos e isso, logicamente, que essa comissão, eu que já participo dela já pela 8ª vez, pelo 8º ano, nós temos convicção que essa comissão tem essa sensibilidade e que aqui dentro nós vamos equacionar e conseguir a harmonia necessária para que a gente possa apresentar propostas e, logicamente, dentro dessas propostas a gente possa conduzir essas propostas para o melhor da educação brasileira. Então, mais uma vez aqui, professora Dorinha, me manifestar pelo trabalho, excelente trabalho que você fez junto com toda a comissão nesses últimos 12 meses e que nesses próximos 12 meses você possa continuar contribuindo muito aqui dentro do debate, dentro da Comissão de Educação, para que a gente possa, logicamente, beneficiar a educação brasileira. O meu muito obrigado e meus parabéns. Muito obrigada, deputado Moses, e lógico que estaremos juntos e fazer um apelo. Nós temos muito para avançar em relação, quando eu olho para Vossa Excelência, eu me lembro do FIES, né? Porque é uma área que se dedicou, que estudou e tenho certeza que nós temos espaços para avançar e para aprimorar o FIES. Agora, de verdade, o último deputado inscrito, o deputado Léo Mota, com a palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar de forma muito especial o presidente Dorinha. E, em rápidas palavras, eu quero agradecer ao meu partido, Republicanos, pela confiança e aos colegas presentes, e principalmente aos que farão parte dessa nova mesa. Desejo-lhes todo sucesso, desejo-lhes todo êxito no trabalho. Deixando claro que fui presidente por 2 anos da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, e as características
e a vocação dessa comissão nos leva a fazer reflexões. E deixando claro que a minha titularidade aqui nesta comissão será contributiva, será participativa, mas vigilante quanto às ideologizações que acontecem sempre nessa comissão. Eu quero desejar sucesso, mas dizer com a firmeza que estaremos aqui participando de todos os trabalhos, contribuindo no que for necessário para que possamos levar para a nossa nação, para que possamos levar para a educação de todo o Brasil pautas que, de fato, contribuam para o crescimento da educação no Brasil, para a valorização da educação no Brasil e que as ideologias fiquem fora desta comissão, que assim, se alguém o fizer, tenham certeza que serão confrontados ao mesmo nível. Então, deixando muito claro que a gente vem para trabalhar, vem para contribuir, como foi por 2 anos, o nobre deputado Kim Kataguiri participou da Comissão de Fiscalização Financeira. Sempre usamos de forma democrática e de forma a dar oportunidade a todos os parlamentares para fazer as suas colocações, mas as ideologizações nós seremos radicais para que não aconteça como em outros tempos aconteceram aqui na Comissão de Educação. O meu abraço a todos os colegas parlamentares, desejo sucesso, né, a essa nova direção, a essa nova presidência, mas estaremos aqui para contribuir para o Brasil, para a educação de forma plena e que possamos, mais uma vez, e nesse ano tão diferente, um ano polarizado, e que esta comissão não sirva de palanque político para quem quer que seja, que assim sendo, nós estaremos aqui para confrontar ao nível necessário para que o Brasil se sinta seguro com aqueles representantes aqui nesta comissão, para que a educação no Brasil seja aprimorada através dessa comissão, que tem papel importantíssimo para a nossa nação. Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu quero, já finalizo, deputado Rogério Corrêa, já conseguiu votar? Está encerrada a votação. E eu gostaria de colocar que, em tempos passados, o que essa Comissão de Educação fez foi muito trabalho. Nós votamos quase 300 proposições entre requerimentos, projetos de lei, e tratamos de uma maneira muito focada na questão da formação de professores, na construção do Sistema Nacional de Educação, na construção de um orçamento público que pudesse fortalecer os institutos federais, as universidades federais, as escolas públicas, que atendem mais de 40 milhões de alunos, e de uma forma muito focada, conseguimos construir com o Ministério da Educação e com os diferentes parlamentares a melhoria do orçamento público para a educação brasileira. E que este ano, eu tenho certeza, o deputado Kim, deputado Moses e a mesa vai tratar diretamente sobre essa questão da recomposição do orçamento e do apoio diretamente às instituições de educação. E eu tenho certeza, deputado Kim, deputado Moses, que vão construir, sim, num diálogo aberto com os diferentes parlamentares. Mais uma vez, agradeço a toda a equipe, Eugênia, em seu nome, em nome da mesa, o deputado Peternelli ainda está aqui, deputado Sóstenes e Maria Rosas. Declaro encerrada a votação. Total de votantes, 33 votantes. Maioria absoluta, 17. A chapa única, vou proclamar o resultado. A chapa única teve 24 votos e 9 votos em branco. Declaro eleitos para compor a mesa da Comissão de Educação, como presidente, o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, e o primeiro vice-presidente, o deputado Moses Rodrigues, do União Brasil do Ceará. Convido o deputado Kim Kataguiri para assumir a presidência da Comissão de Educação, ao tempo que o declaro empossado no cargo. Empossados, os dois.
agradeço a deputada professora Dorinha e já vamos passar para a homenagem à nossa querida presidente, professora Dorinha. Agradeço por ela ter conduzido os trabalhos até esse momento, não só por isso, mas também por todos os projetos extremamente relevantes para a educação brasileira que ela apresentou, que ela relatou, que ela aprovou. Eu confesso para vocês, eu tenho inveja do legado que a professora Dorinha deixou para a educação básica brasileira, porque são frutos que esse país vai colher daqui a 20, 30, 40 anos, graças ao trabalho dessa deputada. Então, por isso, né, a professora, tem uma mini bio aqui da professora Dorinha, deputada do União pelo estado de Tocantins, está no seu 3º mandato nessa casa. No dia 10 de março de 2021 foi eleita e assumiu a presidência da Comissão da Educação, tendo respondido pela comissão até o dia de hoje. Sinto-me honrado em convidar Vossa Excelência para me acompanhar até a galeria dos ex-presidentes desta comissão e procedermos ao descerramento da fotografia. Vamos lá. Espera aí, professora Dorinha, para a gente fazer quórum aí. Bom, boa tarde a todos. Antes de tudo, muito obrigado pela confiança de todos os colegas que votaram em mim para a presidência
da Comissão de Educação. Eu não tenho a menor dúvida de que esse vai ser o maior desafio do meu mandato, e eu vou me dedicar, e eu vou ser disciplinado, e eu vou honrar da melhor maneira possível a confiança que foi depositada em mim. Se eu estivesse do lado de lá, eu responderia a ataques e provocações. Mas agora, ocupando a presidência de uma comissão, eu entendo que não é meu papel responder ataques, não é meu papel responder provocações. Eu acho que isso o próprio presidente deve mediar, e o próprio presidente deve deixar com que os parlamentares se provoquem. A provocação faz parte do debate público desde o Senado ateniense. Tenham suas posições, firmem os seus projetos, travem os seus debates. Tiago Mitrô tire o projeto de pauta de todo mundo, a não ser que no próximo acordo de procedimento a gente combine de acabar com retirada de pauta, aí ele... Mas acho que não é papel do presidente ficar batendo boca com membros da comissão, né? Agradecer mais uma vez a professora Dorinha, né, que durante o último ano conduziu de maneira absolutamente magistral os trabalhos desta comissão, com muito mais experiência e com muito mais profundidade do que eu jamais terei. E dizer que eu estudei numa boa escola privada, né, da minha trajetória escolar, uma boa escola privada confessional, sem fins lucrativos, né. Tive a oportunidade depois de estudar numa boa escola pública, técnica, no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp. Estudei, foi lá que eu estudei processamento de dados, foi lá que eu aprendi a programar, me tornei programador. Acho que foi fundamental também, cada professor do ensino médio ao ensino fundamental foi fundamental para que eu chegasse até aqui. Não até aqui a presidência da Comissão de Educação, mas até aqui a estar numa boa universidade, a exercer um cargo de deputado federal, a ter condições de debater projetos em plenário. Cada professor, e a maior parte dos meus professores, tinham posições ideológicas opostas às minhas. Mas todos eles sempre me trataram com muito respeito, todos eles sempre estimularam o debate. Não fosse minha professora de redação, eu jamais teria me aprofundado, escrito, lido tanto. Não fosse meu professor de literatura, eu nunca teria conhecido as Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Cidade e as Serras. Eu nunca teria conhecido o Primo Basílio. Eu não saberia se Capitu traiu o Bentinho, apesar que isso até hoje ainda não sei. Não teria toda essa riqueza, não teria todo esse aprendizado que eu tive e que para mim foi muito enriquecedor. Dentro do próprio parlamento, acho que eu aprendi muito. Dentro do próprio parlamento, eu tive na Comissão de Trabalho durante 3 anos, na Comissão de Constituição e Justiça durante 3 anos, debatendo direito constitucional, direito administrativo, direito trabalhista. E acho que aprendi e avancei muito também em todas essas áreas e continuo aprendendo. E é essa oportunidade que eu tive, que eu acredito que todo brasileiro deveria ter. Como anda a nossa educação hoje, né? A minha primeira medida como presidente da Comissão de Educação é fazer, como todo bom estudante, a lição de casa. Durante as últimas semanas eu passei me reunindo com professores de diversas universidades, com secretários de Estado, com o ex-ministro Mendonça, o ex-ministro Roscielli, né, me reunindo com especialistas em educação para ter um diagnóstico sobre os principais problemas da educação brasileira e o que, nesse curto período de tempo, porque todos vocês sabem, é ano eleitoral, essa comissão vai funcionar o quê? 2, 3 meses? Vai ser uma corrida assim, de 100 metros. Então a gente vai ter que trabalhar muito nesse pouquíssimo tempo para tentar resgatar um pouco do prejuízo que a gente teve na nossa educação. Escutei vários dos problemas que os estados têm, vários dos problemas que os municípios têm, e tenho certeza que vou escutar ainda mais, pedir para o deputado Edilvan para escutá-lo sobre a sua experiência como secretário e para explicar como o Ceará conseguiu tirar do ranking de 100 escolas do Brasil, 2 eram do Ceará, as melhores, para 82. Isso eu acho que o Edilvan pode contribuir e muito. E é um sujeito que sequer votou em mim para a presidência, mas que tem muito mais conhecimento do que eu, para a gente implementar um programa nacional e fazer com que a educação avance, né?
Mais do que isso, né, a gente precisa lidar com um problema grave que a educação brasileira ela se transformou numa mera burocracia para você conseguir o diploma. A educação brasileira, hoje, o sujeito passa pelo ensino médio, passa pelo ensino fundamental, sai sem saber fazer absolutamente nada. Outro dia, estava me reunido aqui com donos de supermercados. Eles estavam falando, o sujeito sai do ensino médio, o que eu preciso ensinar para ele quando ele é um caixa de supermercado? Eu preciso ensinar ele a dar bom dia. Não preciso ensinar ele a lidar com caixa, a operar a máquina, não. Coisas assim, das mais basilares que a gente não tem. E do ponto de vista orçamentário também. Eu pedi para a consultoria de orçamento da casa fazer um levantamento sobre os gastos com a educação. E a gente gasta 3 vezes mais com o ensino superior do que com o ensino básico. Aí quando a gente para ver a ciência, a boa ciência respeitada, que deve ser valorizada, a tese do prêmio Nobel, o James Heckman, ele diz que a fase mais importante de um ser humano para sua formação está entre os 0 e 6 anos de idade. A nossa Constituição diz que no orçamento e nas políticas públicas as crianças têm que ter prioridade. Mas no orçamento para a educação não são as crianças que têm a prioridade. Pelo contrário. Não só são pessoas mais velhas que têm a prioridade na educação, que é quem já está na universidade, como o sistema brasileiro, e aqui a gente pode ter divergências, mas na minha avaliação, vendo o orçamento, vendo a última lei orçamentária, a educação pública brasileira se transformou numa máquina de tirar dinheiro do mais pobre para dar para o mais rico. Porque o mais pobre ele é refém de uma escola, como a gente está vendo aí, escola que não tem privada, que o cara precisa utilizar balde para dar descarga. Ele estuda nessa escola e paga a universidade de alguém que é rico. Quem está na universidade pública é rico? Não é rico. É um cara de classe média. É um cara que está numa condição, por pior que esteja, melhor do que aquele que teve o ensino básico péssimo do 0 aos 6 anos. Para vocês terem uma ideia, um levantamento do Instituto Mercado Popular mostrou que a chance de um aluno, de uma família, que veio que tem uma renda familiar per capita de até R$400, a chance de um aluno que veio de uma família, R$250, a chance do aluno que veio de uma família que tem uma renda familiar per capita, ou seja, tem uma pessoa que ganha um salário mínimo e 3 pessoas que são sustentadas por essa pessoa que ganha um salário mínimo. A chance do filho dessa família entrar na universidade pública é de 2%. É praticamente nula. E a chance de que quem tem renda familiar per capita de R$40 mil, que em regra somos nós que estamos aqui em Brasília, que mais concentramos volume de pessoas que ganham mais do que R$40 mil, é de 40%. Ou seja, a gente está sucateando a educação básica. Peguei os dados de ontem. 40% das crianças não sabem ler e escrever. Ler e escrever, esse sujeito está condenado. É um sistema de perpetuação de miséria, de pobreza, de desigualdade social. E o que a gente vai fazer para resgatar essas crianças? Que programa a gente vai implementar? Em São Paulo, para tentar resgatar um pouco do prejuízo da educação no ensino médio, a gente está dando... A gente, né? Como se eu fosse o governo. Mas o governo de São Paulo está dando o 4º ano de ensino médio. Tem como obrigar o cara a fazer o 4º ano? Não, porque a lei diz que no 3º ele termina. Mas aí ele paga uma bolsa, ó. Toma uma bolsa e você faz o 4º ano. O estado do Tocantins tem outra solução. O estado do Tocantins, ele pega um professor, tem 40 horas de trabalho, 20 horas aula. As outras 20 horas, ele pega o melhor professor e faz com que esse professor dê aulas sobre didática para os seus colegas de carreira. E se torna um multiplicador de escolas de qualidade. Nós temos várias experiências que eu tenho estudado e me aprofundado ao redor do país, nos estados, nos municípios, e que nós podemos fazer dar certo no Brasil. A gente tem um exemplo da Coreia do Sul. A gente tem exemplos de vários países em que o investimento em educação básica foi pesado e se reverteu em resultado. E não é só investimento. Não é só investimento. Uma coisa que me incomoda no parlamento
é que sempre que se fala em educação é sempre dinheiro, mais dinheiro, 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 dinheiro. Proporcionalmente, a gente já investe mais do que o OCDE em relação ao PIB em educação. A gente tem um problema de gestão também. E um problema de gestão que não é só falta de experiência. É um problema de gestão que também envolve canalice. E que isso vai ser objeto, não tenham a menor dúvida, desta comissão de educação. Eu tive um excelente professor no ano passado, chamado deputado Áureo Ribeiro, que foi presidente da Comissão de Fiscalização. Eu aprendi a lidar com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas da União. E esses escândalos que estão surgindo hoje na educação brasileira vão ser investigados por esta comissão. Esta comissão será dura com os escândalos de corrupção envolvendo educação, porque roubar dinheiro de educação compromete a vida de uma família inteira, compromete uma geração inteira, a miséria e a pobreza. Você entregar... Eu estudei robótica no meu ensino técnico no colégio público. Um kit Arduino de robótica custa, deputado Thiago Mitrô, R$250. Um kit em que, em 3 anos de colégio técnico, a gente não consegue aprender tudo. Um kit avançado custa R$500, que é um kit que em 5 anos de faculdade você não consegue aprender tudo. Foram comprados kits de R$26 mil. Meu amigo, estão ensinando quem? O Elon Musk a programar? Em escola que não tem privada. Alguém tem alguma dúvida de que isso precisa ser investigado? Alguém tem alguma dúvida de que mais? De que esta comissão, e eu sou presidente, eu não sei exatamente regimentalmente se eu poderia ser o autor disso ou se não, mas fica a ideia já para vocês. O deputado Ivan Valente, inclusive, o deputado Thiago Mitrô, vamos fazer uma visita técnica e vamos até a escola que recebeu o kit de robótica mostrar que tem aluno do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano na mesma sala, recebendo o kit de robótica. Aí o professor, que vai fazer o quê com aquele kit de robótica? O cara não está conseguindo ensinar o cara a fazer soma. Mesma coisa, quando o Tribunal de Contas da União, recentemente, né, ainda levantou mais de 174 milhões de reais em compras nesses artigos. Eu sou um dos maiores defensores que se tenha programação no ensino básico. Eu acho que tem que ter programação no ensino básico. Eu me tornei um programador. O que eu faço hoje tem a ver com programação? Não tem absolutamente nada a ver. Mas eu não tenho a menor dúvida de que as aulas que eu tive no técnico, a experiência que eu tive no mercado de trabalho no ensino técnico, as aulas de lógica que eu tive no ensino técnico, de matemática que eu tive no ensino técnico, me ajudaram a aprender e a estar aqui hoje. E me aprofundar em matérias que eu nunca tive contato em nenhum momento da minha vida. Eu fui relator em 2 anos da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Eu não sabia nada. O que era LOC, LAC, LAU, EIA, RIMA. Isso aí, aprendi tudo pela capacidade de aprender a aprender. Começa no ensino básico. É a tese do Heckman. Cada $1 investido num sujeito que tem de 0 a 6 anos, $13 são revertidos para a sociedade. É o maior retorno. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que sucatear a universidade. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que abandonar a universidade. Eu estou dizendo que o ensino básico precisa ser prioridade, porque todo país que se desenvolveu focou no ensino básico, na primeira infância, e acredito que esta comissão deva dar a devida atenção para isso. Para finalizar, eu acredito mesmo, não é discurso político não, que corrupção na educação é projeto de poder. Corrupção na educação, deputado Diego, não é só para colocar dinheiro no próprio bolso. Corrupção na educação é deliberado e planejado para o sujeito permanecer refém de oligarquias políticas corruptas que depois sequestram o orçamento para elites públicas e privadas. Corrupção na educação é projeto de poder. O cara não rouba na educação só para botar dinheiro no próprio bolso, não. Ele rouba para ter aquele eleitorado para sempre de refém. Eu sou um liberal, como vocês sabem, como vocês colocaram. Não é a minha posição, enquanto presidente da comissão, defender o liberalismo. Eventualmente, eu posso dar uma escapadinha, né, e soltar alguma. Mas, assim, eu não vou ficar dando discursos sobre liberalismo e nada disso. Mas mesmo
Um dos mais liberais dos liberais, o Milton Friedman, dizia que não há liberdade se não há educação. Uma das principais falhas de mercado é a assimetria de informação. Se o sujeito sequer tem a educação básica, ele não é livre. O que o liberal acredita por princípio? Que dando liberdade para as pessoas, elas vão tomar as melhores decisões por si próprias, do que nós aqui em Brasília tomamos as decisões por eles. O cara que está lá hoje, esses 40%, 2 milhões e 400 mil alunos analfabetos, vão tomar a melhor decisão com o dinheiro deles? É óbvio que não, eles não são livres. E é disso que eu queria tratar. Eu sei que nós, como eu disse, o meu período nessa presidência aqui é muito curto. Primeiro, é minha primeira presidência de comissão. Eu vou aprender com o carro andando. Segundo, são 3 ou 4 meses, porque vai ter eleição. Terceiro, mesmo que eu fosse presidente o ano inteiro, os problemas do nosso país são tão profundos que eu só vou ver eles solucionados quando meu cabelo estiver da cor do Thiago Metrô. E olhe lá. Não é trabalho. Eu entrei aqui como todo jovem, tolo, arrogante e prepotente, achando que fosse mudar as coisas em um ano. Eu entrei aqui, acho que Dorinha deve se lembrar disso. Entrei aqui, vamos fazer, vamos aprovar, e vai ser no primeiro dia, e vai ser relatório, e vai ser projeto, e vai ser o quê, não sei o que lá. Um ano de depressão. Peguei 5 suplências de comissão e toda semana eu fazia a pobre da minha equipe se juntar para fazer análise da pauta de todas as comissões que eu era suplente. Teve um dia que eu fui para o hospital, que eu não aguentava mais. Então, eu sei que eu não vou solucionar todos os problemas durante esse período, curto período que eu vou presidir a comissão. Mas pelo menos a gente pode dar um caminho. Pelo menos a gente pode dar um norte. Pelo menos a gente pode fazer uma diferença. Eu acredito que a gente pode fazer uma diferença. Senão eu não estaria aqui. Não seria parlamentar, não estaria aqui, não dedicaria minha vida à vida pública, estaria lá fora ganhando dinheiro. Não. Eu acho que dá sim para fazer. Eu acredito que dá sim para fazer. E dá para fazer, inclusive, com projetos consensuais. Uma notícia boa para os membros, deputados da comissão, deputado Edilvan. Eu aprendi com a deputada Marcivânia, que eu adoro a deputada Marcivânia, professora Marcivânia, do PCdoB. O que é esquisito, né? Porque eu entrei, eu ainda estava meio independente, assim, ainda estava meio defendendo a pauta do governo Bolsonaro. A Marcivânia teve que me segurar no meu pior momento. Quando eu estava cachorro louco, antes de eu amadurecer depois dos outros 2 anos. A Marcivânia, ela sempre antes das reuniões da comissão de trabalho, ela fazia um café. E um café bom, não é um café, né, que igual você vai em todo gabinete que você pega um café lá qualquer e um copo d'água. Não, servia um café. Eu quero fazer isso. Aí já vieram me dizer aqui, né? Já vem a Eugênia dizer. Não, mas a comissão não tem verba para isso. Não, eu tiro do bolso. Não tem problema. Vamos fazer antes de toda a reunião é às 9 horas, Eugênia? Às 9 horas. Antes de toda a reunião, desde as 8 horas, tá lá o café à disposição de todo mundo para conversar, para comer, para falar qual projeto quer que paute, qual projeto quer que tire, para combinar, para falar, olha, eu vou falar nesse projeto. Aí, sei lá, o Edilvan fala aqui, eu vou falar aqui nesse projeto. Aí vem o Thiago Metrô e fala, então eu e o Edilvan, vou te rebater nesse projeto. Combina, chega aqui e a gente faz o nosso trabalho de representação, de aprovação. Se der para aprovar um projeto por consenso, ótimo. Se não der, vamos para votação, vamos para a maioria, vamos para a obstrução, vamos para o debate. Eu gostei muito que o regimento, que o acordo de procedimento aqui da Comissão de Educação, e essa é outra coisa também que eu gostaria de terminar e falar para os parlamentares, o acordo de procedimento é algo que eu gostaria de trabalhar junto com todos vocês, para rever alguns pontos do acordo de procedimento da Comissão de Educação, né, aproveitando que os assessores estão prestando atenção. E eu vou fazer uma proposta. Na semana que vem, vou fazer uma proposta. O que vocês aceitarem, está aceitado. O que vocês não aceitarem, eu estou derrotado e acabou. A gente vai seguir o procedimento. Absolutamente democrático. Kim, não tem acordo nem para seguir o último acordo de procedimento da comissão. Vamos seguir o regimento, não tem problema. Eu vou fazer o que os representantes dos partidos decidirem. Eu estou aqui para conduzir, para solucionar conflito.
Se eu puder dar uma ideia, uma sugestão tal, eu vou encaixar. Agora, se eu não puder, tudo bem. Esse é o clima da comissão. Eu sei que também está todo mundo em ano eleitoral. Em ano eleitoral, o eleitor quer resultado do deputado. Muito bem, eu sou o presidente da comissão. Eu quero ajudar os deputados a darem resultado no ano da eleição. Vai ter 2, 3, 4 meses, eu quero que o sujeito apareça aqui, dando entrevista para a televisão, falando do projeto dele. Eu quero que ele saia daqui com o relatório dele aprovado. Eu quero que ele saia aqui com o projeto dele aprovado. E vai lá e depois resolve lá na CCJ, né? Porque, infelizmente, o modelo brasileiro é bizarro, legislativo, e as comissões de mérito não têm poder de, né, terminativo. Né? Mas eu estou aqui 100% aberto ao diálogo. Eu não sou aqui, nesta cadeira de presidente da Comissão de Educação, eu não sou o Kim do plenário que desce o relho e toma processo porque falou duro contra alguém. Eu não sou o Kim que aqui na comissão bate boca com o outro, responde provocação. Não vou bater. Eu sou o presidente da comissão. E eu tenho respeito pelo cargo de presidente da comissão. Eu não me acho nada mais por ser presidente da comissão. Eu saio, vou no supermercado, continuo sendo ser humano. Compro uma Coca-Cola, bebo como uma coxinha. Continua a mesma coisa, não muda nada. Não ganho superpoderes sendo presidente da comissão. Agora, eu tenho respeito ao cargo presidência de comissão. E isso vocês podem sempre esperar de mim. E o respeito ao cargo de presidência de comissão passa por acordo, cumprir aquilo que é dito. Se eu falei para um deputado que eu não vou pautar um projeto, eu não vou pautar um projeto. Se eu falei para um deputado que eu vou pautar um projeto, eu vou pautar aquele projeto. Nem que outra pessoa depois fale outra coisa, nem que eu me prejudique depois. E o máximo que a gente puder fazer de consenso, o máximo que a gente puder aprovar de projetos que o relatório foi ajustado de modo a atender todas as diferentes bancadas, eu sei que atender o Thiago Mitrô é difícil. Né? Ele não está mais aqui para falar mal dele, mas eu sei, eu fui da comissão de trabalho com ele, eu sou liberal também, e ele vinha reclamar do meu relatório. Então, eu sei que é complicado, mas dá para fazer. Dá para fazer. Na comissão, o Danilo, que é meu amigo e meu assessor que está me filmando agora, inclusive teve filho recentemente, ele foi meu assessor na comissão de trabalho. Comissão de trabalho, quando... Eu estou me alongando muito, né? Mas a comissão de trabalho... Quando eu fui nomeado para a comissão de trabalho, o meu líder, Efraim, na época disse... Efraim não, era o Elmar. Era o Elmar, ele tinha dito, olha... Você vai odiar. Fala, por quê? Porque só tem sindicalista de esquerda. E foi a comissão que eu mais aprovei projetos. Aprovei 30 relatórios. Com voto do PT, do PDT. Só é mais difícil. Mas com o voto do PT, do PDT, do PSB. Alinhando o relatório, dá pra gente fazer a mesma coisa aqui. Vai ter projeto mais polêmico? Vai. E aí, qual que é o grande objetivo do projeto polêmico? Cada um mostrar a sua posição. Deixar aí quebrar o pau. Dentro do limite do decoro. Passou do limite do decoro, aí tiro das notas taquigráficas, corta a palavra, acabou, suspende, vamos outro dia quando tiver mais calmo. É isso que vocês podem esperar de mim. E ainda bem que eu já terminei de falar mal do Thiago, porque ele acabou de voltar. Acho que a gente tem um caminho. Acho que a gente pode mudar estruturalmente a educação brasileira. Vai demorar. Vai ser difícil, vai ter resistência de corporação pública e de corporação privada. Eu já estou cheio de mensagem aqui, de lobista, tanto de corporação pública como de corporação privada. Né? Que eu já sei o que vai pedir. O cara não precisa nem falar comigo, eu já sei, eu sinto o cheiro do que ele vai pedir. A gente tem como vencer essas duas barreiras. E para finalizar mesmo, citando Winston Churchill, que para mim... é uma das maiores referências para mim, aliás, o homem mais importante do seu século, do seu tempo. Se você vai caminhar pelo inferno, tenha certeza de andar rápido. É isso. Vamos andar esses 3 meses bem rápido. Obrigado, gente. Opa! Estou acostumado com tribuna. Desculpa. Preciso encerrar oficialmente. Presidente... desculpa. Moses, por favor. Antes de encerrar. Bom, primeiro, parabenizar aqui o deputado Kim pelo seu testemunho, seu depoimento e, sobretudo, com o compromisso
de como você vai presidir a Comissão de Educação. Isso é muito importante, essa independência, mas, ao mesmo tempo, sabendo que o seu papel aqui é de dialogar, de deixar que as partes façam os debates e você faça os encaminhamentos. Isso é muito importante dentro da Comissão de Educação. Sabemos dos desafios que temos, né, depois de 2 anos de pandemia, e temos agora um período curto até as eleições, onde tem um recesso branco, mas nós vamos ter também ali no final do ano um outro momento para que a gente possa acelerar todos os projetos e relatórios que estão pendentes, apesar de que a professora Dorinha, nesses últimos 12 meses, fez um grande trabalho, e esse trabalho tem reflexo na educação brasileira, e eu não tenho dúvida que, mesmo com um espaço curto de tempo, você vai conseguir conduzir bem os trabalhos da Comissão de Educação. Quero aqui também agradecer a nossa bancada, União Brasil, o líder Elmar, pela indicação, e nos termos do regimento, né, a União Brasil fez a indicação do presidente e do primeiro vice, e fico muito orgulhoso de poder estar aqui na Comissão de Educação, fazendo parte desse projeto para esse ano de 2022, mas também agradecer profundamente a todos os parlamentares que fazem parte da Comissão de Educação, que nos apoiaram para que a gente, dentro dessa escolha do União Brasil, a gente pudesse conduzir esses trabalhos. Vou estar sempre aqui ao seu lado para, no que puder ser útil, e ajudar no debate, na condução da comissão, e também, logicamente, ouvindo a todos os parlamentares, para que a gente possa fazer uma condução que possa levar segurança jurídica, mas também, sobretudo, que possa levar benfeitorias para a educação brasileira. Então, eram essas as minhas palavras, deputado Kim. Acreditamos muito no seu perfil e no seu trabalho, e como você vai conduzir essa comissão nesses próximos 12 meses, e pode contar com o nosso apoio, com o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Moses. Bom, 2 coisas antes de encerrar de fato. Algum parlamentar gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Diego. Deputado Kim, queria parabenizar Vossa Excelência aí por estar assumindo a presidência da comissão. Comissão, sou membro aí há 7 anos já. A gente conhece bem o trabalho aqui da comissão, a dinâmica. É uma comissão super produtiva e extremamente importante, como Vossa Excelência bem colocou na sua fala de apresentação. Acho que tem ao seu lado aí o deputado Moses, que é um deputado aí que dispensa comentário. Falo por mim, mas acredito que isso é unânime aqui na comissão, o respeito aí de todos os parlamentares que também são membros aqui da comissão. E Vossa Excelência assume aí no momento pós a condução e a presidência da deputada Dorinha, que gigante aqui na comissão, uma parlamentar que dispensa comentários e que sempre fez um trabalho fenomenal como membro dessa comissão, e também, né, no momento em que presidiu a Comissão de Educação. Eu acho que nós temos, sim, muita coisa para debater e discutir aqui, até porque a maior parte, em todo o Brasil, as nossas crianças estão há 2 anos fora da sala de aula. Então, a tendência nos próximos anos é a curva da evasão escolar continuar aumentando, o número de analfabetos funcionais no Brasil continuar aumentando, e nós vamos ter que fazer um trabalho gigante para fazer uma discussão profunda sobre isso, até porque eu que rodo o estado todo do Paraná, a maior parte dos municípios e cidades que eu converso, que a gente debate esse tema de educação, principalmente pensando no que está sendo feito em apoio às nossas crianças para tentar reverter esse tempo, que foi um tempo perdido, em que elas ficaram fora da sala de aula. Pouquíssimas cidades estão atentas ou preocupadas ou fazendo um trabalho, um esforço coletivo para tentar reverter esse cenário. Então, nós temos aí pela frente um trabalho muito árduo. O Brasil gasta muito em educação, investe muito, é uma das nações que mais investe em educação, e estamos aí nos piores rankings de avaliação entre os maiores países aí. Estamos sempre entre os piores. Então, algo está errado.
Todos nós aqui, eu tenho certeza, queremos mudar isso, mudar essa realidade, ver o nosso país mudando o foco das políticas públicas. Nós temos muita coisa para debater e discutir aqui. Então, espero que a comissão seja, de fato, uma comissão produtiva, que a gente consiga trabalhar bastante as pautas e, obviamente, que o teu papel como presidente de conduzir, coordenar isso aqui, vai ser fundamental para dar essa dinâmica à comissão e a gente trazer também aquilo que é de interesse nacional para ser votado. Apesar de ser um ano eleitoral, mas quando se quer trabalhar, dá para trabalhar e dá para fazer muito. Então, dá para produzir muito, dá para entregar nesse ano muito resultado positivo. Eu acredito que você tem aqui na comissão membros que são membros que trabalham muito. Essa comissão aqui trabalha muito. Os parlamentares, independente do viés ideológico, político que estão aqui representando, trabalham muito. Então, é uma comissão muito participativa, atuante. Então, nós temos condições aí de entregar um excelente resultado ao longo desse ano. E eu vou estar sempre à disposição de Vossa Excelência também. Obrigado. Obrigado, deputado Diego. Eu quero agradecer também toda a assessoria da comissão, na figura da Eugênia, que sem dúvida nenhuma prestou um papel fundamental para que não só a gestão da Dorinha, mas diversas gestões, né, fossem bem-sucedidas ao longo do tempo. É uma pessoa que, para ser muito sincero, eu conheci muito recentemente, mas eu vejo que é uma pessoa apaixonada, realmente apaixonada pelo que faz. É uma pessoa que ela não está aqui, me pendura num cargo ali numa comissão, não. É uma pessoa que ela é apaixonada, e apaixonada no sentido estrito da palavra, né, no sentido literal da palavra, e acredita, de fato, no seu trabalho. Então, eu queria deixar esse agradecimento, Eugênia. Eu queria pedir, inclusive, uma salva de palmas para a Eugênia durante todo o trabalho que ela fez nesse período, e uma pessoa que, olha, demora muito para eu respeitar uma pessoa, demora muito para eu gostar de uma pessoa, é um negócio meio japonês introvertido, sabe? Um negócio, um cara meio fechado e tal. Mas você ganhou meu respeito, Eugênia, e minha admiração. Então, muito parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por conduzir todo o trabalho da Comissão de Educação até hoje e me auxiliar, né, nesse momento da eleição. Antes de encerrarmos a reunião, eu informo aos deputados que os requerimentos de audiência pública já podem ser apresentados pelo Infoleg Autenticador para a comissão e que os pedidos de relatoria devem ser encaminhados pelo sistema Infoleg Comunica. Travessão inserido por mim. Eu não sei exatamente, eu preciso parar para estudar ainda, que tipo de audiência pública a Comissão de Educação costuma fazer. Na Comissão de Trabalho e na Comissão de Finanças e Tributação, a gente utilizava muito audiência para discutir um PL específico que era polêmico demais ou era técnico demais. Eu acho esse modelo interessante, mas é uma coisa que a gente está completamente aberto para discutir. Deputado Edilvan. Acontece dessa forma, mas tem alguns temas que não tem PL e é importante discutir. Entendi. Vou dar um exemplo. Nesse pós-pandemia, tem uma questão aí emocional muito forte de professor, de estudante. Né? Eles estão muito fragilizados. Psicologicamente. Exato. Seria, né? Então, isso não é uma questão de um PL específico. Pode ser, mas é um tema que eu já vou entrar com a audiência pública. Mas pode surgir um PL de uma audiência surgir, dessa. mas é um tema assim central. Tem Perfeito. estudante trancado em casa não quer, tem professor que assim, apavorado. Claro. Eles voltaram numa situação Depressão, bem difícil, violência doméstica, etc. Você viu uma pesquisa recente que saiu? 70% com depressão e ansiedade. Aquela questão do Recife recente. Você me manda? Tá no UOL, só no UOL. No Recife, há pouco tempo atrás, 2 carros cheios de alunos para um hospital com ansiedade. Então, esse é um tema que eu já vou colocar como audiência. Nossa, semana. Isso aí é gravíssimo, né? E mesmo porque eu estou tomando Rivotril também, então eu tô nessa. Eu tô nessa aí também, de vez em quando eu puxo um remedinho aqui, tomo uma água, eu também tô nessa. Essa geração é triste, viu?
Essa nossa geração aqui tem uns problemas na cabeça mesmo. A reunião deliberativa semanal da comissão será realizada como usualmente às quartas-feiras, neste plenário 10, das 9 às 12 horas. É possível estender? Um pouquinho, porque a reunião da tarde começa umas 14 horas, então a gente não pode entrar muito, porque eles têm que abrir o registro de presença. Geralmente vai um pouquinho além de 12, então às 13. Do horário. Vamos, como o Diego colocou, uma comissão de gente que trabalha, vamos até esticar até abrir a presença da ordem do dia ali para... Não, calma, 2 horinhas a mais só. Reveza pro almoço, né? Bom, a gente conversa. Mas até às 13 é tranquilo. Tá bom. E gostaria de convidar todos, como eu já disse, né, para um café da manhã a ser realizado toda semana a partir das 8 da manhã na sala da... Aliás, hoje teve aí uns comes e bebes aí e eu descobri, Dorinha, que a maior parte dos deputados estão de dieta, porque os doces estão tudo aí. Então eu vou chamar as assessorias aqui. Quem quiser lá encher o busto de doce, tá lá à disposição. Tem um brigadeiro lá bom, tem umas coisas boas, né? Então, à disposição de vocês. Mesma coisa, o café da manhã, né? O café da manhã, a gente terminou a nossa reunião, a assessoria vai lá também e fica à vontade, né? Manda bala, fique ali. Minha casa é a casa de vocês. Vai lá, eu ainda não sei nem direito, nem abrir a porta aqui direito da presidência da comissão. Então, 8 horas, o café da manhã, a gente sabe que 8 horas, né, no fuso horário de Brasília é 8h40, né, 8, mas a partir das 8 eu tô lá. Mas, claro que tem uma tolerancinha, não vou deixar de apresentar uma retirada de pauta do sujeito porque ele atrasou meia hora. Nada mais havendo a tratar, convoco a reunião deliberativa... Faltou alguma coisa, Eugênio? Perdão. Informo ainda que a assessoria parlamentar do Ministério da Educação já sinalizou que o ministro se colocou à disposição, como é de praxe, o ministro da pasta temática, né, em relação à comissão vir no início do ano, para vir na comissão. Assim que fecharmos a data da vinda do ministro, comunicaremos aos membros. Travessão colocado por mim, mais uma vez. Caso... Eu não sei se tem representantes do governo aí. Tem representantes do governo. Caso o governo demore, vai ser convocação. Então, apresente a data, porque nós temos temas urgentes e relevantes para tratar com o ministro. Nada mais havendo a tratar, convoco reunião deliberativa da comissão para quarta-feira, dia 4 de maio, às 9 horas, neste plenário, para tratar itens da pauta. Itens da pauta, gente, vamos lá. Aquele carinha ali, que aparenta ser muito mais velho do que realmente é, todo de cabelo branco, chama-se Vinícius. O Vinícius é um cara do meu gabinete que está auxiliando aqui nessa comissão. Sugestão de o que para a semana que vem. O que a gente precisa semana que vem? A gente precisa semana que vem de... Aliás, ao longo dessa semana, designação de relatoria. Então, peçam as relatorias dos seus deputados, né? Para pauta, relatório pronto para pauta. Né? Então, vamos ver os relatórios prontos para pauta. Aí eu coloco tudo numa pautona no café da manhã e aí as lideranças políticas decidem o que fica e o que sai. Tá? A gente faz um acordo antes e vê o que de fato fica na pauta, o que sobrevive na pauta, depois da deliberação. Mas então, é o seguinte, tá pronto para pauta? Vocês querem na pauta da semana que vem? É aquele senhor ali chamado Vinícius Fonseca. Né? Ele disponibilizará o seu telefone, é casado, então, sem nenhum tipo de assédio a ele, por favor. E designação de relatoria, peçam no Infoleg Comunica, né? No Infoleg Comunica, peçam no Infoleg Comunica, eu vejo e aí a gente vê junto. É isso, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.